Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril. Deus abençoe seu dia, inspire seu coração, enfim, traga a você tudo que você necessita para se conectar com o seu lado mais perfeito, não é? Com a nossa essência divina, com o nosso eu crístico, com o nosso lado superior. Porque quando nós, né, meus amigos, conseguimos nos conectar com a nossa melhor versão de nós mesmos, nós nos sentimos muito mais inspirados para dar os passos certos, para aprender a calar quando necessário, a falar quando necessário, aprender a ouvir com carinho. Quando a gente está em conexão profunda com o nosso Deus interior, né, o nosso Cristo interno, tudo é muito mais simples. Não é à toa que Jesus nos convida constantemente a reconhecer que somos deuses no sentido potencial dessa expressão. Enfim, ótimo dia aí para você. Meus amigos, há muitos anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, um homem havia sobrevivido a muitos maus tratos e, de certa forma, contribuiria de uma maneira profunda para que o futuro da humanidade entendesse melhor a razão da existência humana. O Dr. Viktor Emil Frankl, austríaco, vieniense, um dos maiores nomes da psiquiatria mundial, naquela época era ainda jovem e enfrentara, a Segunda Guerra com a valentia que poucos tinham condições de fazer. Ele tinha sido capturado logo no início da guerra em Viena, infelizmente afastado brutalmente da sua família, que tinha sido assassinada, nos campos de concentração. E ele próprio, sem esposa, sem os pais, ele próprio teve que sobreviver aos horrores do campo de concentração, baseado na esperança de que ele pudesse dar fim à sua pesquisa. O Dr. Viktor Frankl, na época, quando capturado ainda jovem, na linha, muito novo, na linha da psiquiatria, tinha começado a estudar a razão pela qual algumas pessoas eram capazes de passar por situações absurdas de dor, de dificuldade, sabe, de problemas, e ainda assim continuarem otimistas e nunca perderem a esperança. Como ele era um cientista, não tinha nada de religioso, então ele queria entender. Ele tinha começado a entrevistar mulheres que infelizmente sofriam maus tratos, dos seus maridos, e aí a pesquisa foi interrompida por causa desse evento brutal da história. Bem, mal sabia o Dr. Frankl que ele próprio, meus amigos, ia ser fruto da sua pesquisa. Nos anos que ele passou perambulando pelos campos de concentração, principalmente em Auschwitz, ele percebeu os horrores que um ser humano, infelizmente, pode fazer com o outro. Passou por situações terríveis, teve febre tifoide nos campos de concentração, por pouco não desencarnou, comia muito pouco, trabalhava muito. Tanto ele quanto os outros, viviam em condições subhumanas. E ainda assim ele não acreditava quando ele encontrava uma pessoa, um companheiro dele, fazendo planos para o futuro, sorrindo e até mesmo fazendo piada de algumas situações. Era como se aquela situação fosse um absurdo no meio daquele mar de coisas terríveis que aconteciam. Então ele retomou sua pesquisa dentro dos campos de concentração. Quando tudo terminou, graças a Deus, o Dr. Frankl voltou às suas atividades e concluiria os seus estudos criando a famosa e importante logoterapia. Depois estudem. Logoterapia, que quer dizer a terapia do sentido. Ao contrário, gente, de Freud, que tinha durante muitos anos sustentado a tese de que o desejo sexual, o impulso sexual, a pulsão de vida ou de morte seriam a essência básica da existência do ser humano, o porquê das ações humanas. Ao contrário de outro grande eminente psiquiatra, também discípulo de Freud, chamado Alfred Adler, que tinha defendido a ideia de que a busca de ter poder, de deixar nossa marca no mundo, que seria o grande motivo da nossa existência, o que nos motivaria. O Dr. Frankl vem com a logoterapia e conclui de uma maneira brilhante, diz o seguinte: todo ser humano, não importa a sua condição, sua situação, não importa o que viva, a única coisa que ele quer é que a sua vida tenha sentido. A força motriz de todo ser humano é dar sentido à sua vida. Não importa se uma pessoa vive uma vida considerada boa para os outros, se ele não enxergar sentido na vida que vive, definitivamente vai ser infeliz. Em contrapartida, você pode viver uma situação abjeta, terrível, como aquele próprio viveu nos campos de concentração. Mas, se você encontrar sentido, você vai se tornar uma pessoa feliz.
E durante décadas, o Dr. Frankl, até o seu desencarne nos Estados Unidos, na década de 90, imortalizou o conceito da busca pelo sentido, estimulando-nos a viver uma vida com sentido, com significado, com propósito, dando propósito, meus amigos, a cada passo da nossa jornada, independente daquilo que nos acontecesse. Mostrando no decorrer da história, ele inclusive citava o exemplo dos cristãos que chegavam a dar a sua vida, de certa forma, alegres, felizes, cantando, porque viam sentido naquele sacrifício, né? Porque o faziam para não negar Jesus. Bem, atualizando esses conceitos, né? No nosso dia a dia, como não lembrar dos ensinamentos da espiritualidade superior? Como não lembrar desse convite inequívoco, meus amigos, que todo santo dia nosso bondoso Deus nos faz, para que nós demos sentido às nossas vidas, sendo pessoas mais alegres, mais gratas, sendo pessoas mais bem-humoradas, espalhando generosidade, compartilhando o nosso perdão, aprendendo a caminhar apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Como ignorar esse convite, diário que o mundo superior nos faz para que nós nos revelemos seres humanos melhores e mais otimistas? Lembrando que nós não somos o nosso corpo doente, nós não somos a situação financeira difícil, nós não somos as situações de traição, de problemas conjugais, de dificuldades de relacionamento, de solidão, que hipoteticamente a gente às vezes acredita que é. Lembrando que nós não somos nenhuma dificuldade ao nosso redor. Lembre-se sempre disso, você não é o seu problema. O problema é uma emanação, é um resultado de uma série de circunstâncias direta ou indiretamente criada por nós, mas nós não somos o problema. Nós somos a solução desse problema. Nosso livre-arbítrio bem direcionado, com carinho, através das linhas do tempo, tem o poder de solucionar qualquer problema. Por isso, nós não devemos nos deter na marcha enquanto estamos a caminho, como nos lembrava muito bem Jesus. Devemos dar o nosso melhor, então não desista de você, repito mais uma vez aqui nas nossas pílulas do Evangelho. Não desista de você, de quem você ama, de ser uma pessoa feliz. Não desista, meus amigos, de procurar sentido em tudo que você faz na vida. Mesmo que por algum motivo, nesse momento, a experiência que você passa seja difícil, pergunte a Deus, qual o sentido disso tudo? O que eu posso aprender com essa experiência? Como eu posso vivenciar algo melhor? Eu tenho uma amiga muito querida que tem passado por uma situação muito complicada na área conjugal. E ela está muito triste e nas últimas semanas, através da fé em Deus, ela tem se recuperado, de uma situação delicada. E aí, recentemente conversávamos e ela dizia algo muito especial, que nunca ela esteve tão próximo dos filhos. Olha que coisa! Infelizmente, foi necessária uma situação drástica que a deixaria triste numa determinada área, por um determinado motivo, para que ela se aproximasse dos filhos. E ela fala que, apesar de tudo, ela nunca se sentiu tão bem. Apesar das tristezas, das noites em claro, da angústia que tomou conta do coração dela durante alguns dias, quando ela vê ao lado dos filhos resgatando uma relação de anos que tinha sido perdida, ela entende o propósito naquela situação toda. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Por quê? Porque tudo obedece a uma ordem pré-determinada pelo nosso Pai. Lembre-se disso da próxima vez, antes de xingar, de se revoltar, de ser pessimista. Lembremos-nos do Dr. Viktor Frankl, dando testemunho, ele próprio, de que todos nós devemos buscar sentido na nossa vida, mas acima de tudo, lembremos-nos de Jesus, dessa espiritualidade superior que nos recorda de quem nós somos e de que nós devemos sim encontrar Deus em cada passo da nossa jornada. Feliz, meus amigos, de quem consegue fazer isso. Porque, embora a caminhada seja difícil e pesada, os nossos ombros vão ficar mais leves. Terminando com a frase maravilhosa de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Porque quem caminha comigo, aprende, que suave é meu fardo e leve meu jugo. Olha que coisa mais linda. Que Jesus abençoe seu dia, ilumine com certeza todos ao seu redor e que você seja um exemplo de luz e de alguém que encontra significado em tudo aquilo que você faz. Tá bom? Deixa eu agradecer aos amigos ontem da Fraternidade Branca, ali na Avenida Brasil, em Belo Horizonte, no encontro maravilhoso em que a gente lançou mais uma vez o CD das Pílulas do Evangelho e tivemos essa troca assim abençoada com quem esteve presente. Obrigado, viu? Gratidão pelo carinho de vocês.
Enfim, muita luz e paz para vocês, meus amigos, e você já sabe, né? Até breve, até muito breve, com muito significado em sua vida.